gostaria de agradecer a presença de todos que estão aí, que estão na expectativa de ouvir, nessa sequência, a professora Renata Pellegrino, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Eu agradeço a todos que estão participando e têm acompanhado os nossos webinários. Hoje nós temos uma felicidade de contarmos com a presença de uma palestrante que é brasileira, super gabaritada, e que foi roubada de nós pelos americanos. Então, por ela ser brasileira, o idioma do nosso webinário hoje será em português. Isso vai facilitar, inclusive, a interação com todos vocês que estão aí nos assistindo. Depois a professora Isabel vai fazer as honras da casa e apresentar a nossa convidada, a professora Renata Pellegrino, e também vai nos dar a indicação de como vocês podem interagir com a nossa palestrante, bem como com a moderadora, que é a professora Isabel. Mas eu gostaria de falar em nome da própria GPQ e agradecer muito a professora Isabel Cristina Céspede, ela que é anfitriã desse webinário internacional, ela esteve por trás de toda a organização e ela é responsável por trazer essa nossa convidada tão especial. Nós temos a professora Isabel, ela é professora associada da disciplina de genética, do Departamento de Morfologia e Genética, da Escola Paulista de Medicina. A professora Isabel também é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biologia Estrutural e Funcional, e ela também é coordenadora de projeto na temática de bem-estar e violência do nosso CAPSprint da Unifesp. Então, nós temos muito orgulho de termos a professora Isabel dentro dessa temática e fazendo todos os estudos delas associados com o uso de drogas, o álcool em específico, e é um prazer ter a professora Isabel aqui, ciceroneando esse nosso webinário, cuidando da nossa palestrante e principalmente fazendo a interlocução com os convidados. Gostaria de agradecer o Michel, que é o nosso técnico, e a Sara, que é a nossa servidora, que está também por trás, cuidando para que isso possa acontecer. Então, eu desejo a todos um ótimo webinário, que vocês possam aproveitar, e este é o momento. Não poderia ser mais oportuno do que a gente pudesse falar de diagnósticos de Covid em tempos de pandemia. Muito obrigado, professora Isabel, e muito obrigado, professora Renata Pellegrino. Muito obrigada, Camilo. Obrigada também por todo o seu trabalho que tem feito, por representar a Pró-Reitoria de Pesquisa aqui conosco e pelo trabalho que tem feito nas nossas relações internacionais, né? Sem dúvida, você tem feito um trabalho excelente, tem nos ajudado muito a internacionalizar a nossa instituição, que é um requisito, né? Tanto nas avaliações internas, quanto também do ponto de vista internacional, do ponto de vista científico como um todo. Então, muito obrigada mesmo. Então, eu também agora vou fazer as honras da casa aqui por apresentar a nossa palestrante, nossa querida professora, nossa doutora Renata Pellegrino. Como o Camilo comentou, ela foi nos roubada, né? E justamente por seu enorme talento, ela hoje é diretora de laboratório do Centro de Genômica Aplicada do Hospital Infantil da Filadélfia e está em transição também para assumir como professora assistente do Departamento de Genética da Universidade da Pensilvânia e falará para nós hoje sobre Covid Diagnostic, porém teremos o privilégio de ouvi-la em português, porque como o Camilo bem comentou, é nossa prata da casa, país e instituição. Então, com muito orgulho, Renata, muito obrigada ter você aqui, a sua generosidade, né? Essas semanas que você tem passado conosco, você tem transmitido muito conhecimento, tem estado disposta a de fato nos ensinar, né? Tudo aquilo que você vem fazendo, aprendido e tem feito. E para os participantes, como é que nós vamos conversar, né? Nós temos um canal que é por escrito. Então, eu vou ficar aqui no bate-papo, recebendo suas mensagens por escrito, e a professora Renata pode responder a vocês aqui pela tela, ok? Então, nesse sistema, vocês não conseguem entrar com voz. Então, vocês vão escrevendo, por favor, que eu vou aqui o tempo todo me comunicando com a professora Renata. E a professora Renata, quando eu passar a palavra para você agora, você me diz se quer que eu acumule tudo para o final ou se você quer que eu vá interrompendo se chegarem algumas questões, tá bom? Bem-vinda ao nosso país, à nossa Escola Paulista de Medicina, a nossa Unifesp.
Ótimo, muito obrigada, Isabel, professor Camilo e todos vocês que estão aqui. Eu não sei eu não consigo ver o público, né? No caso, a minha audiência aqui, eu só vejo alguns dos participantes como users, mas tudo bem. Eu quero só, de novo, só para a gente saber se vocês estão me ouvindo direito, né? Eu costumo me mexer quando eu dou aula, então eu tento reproduzir no mundo virtual como eu dou aula em pessoa, mas eu vou tentar ficar mais paradinha e a Isabel já sabe como funciona. Você pode me interromper caso a minha voz suma ou vocês não consigam me ouvir bem ou qualquer coisa relacionada à parte digital, tá? Antes de eu dividir minha tela, eu gosto de fazer uma introdução básica de quem sou eu, né? E para quem não assistiu minha última apresentação da semana passada, eu vou deixar bem claro que eu não sou virologista, infectologista e nem muito menos microbiologista, tá? Então, assim, fica até confuso por que eu estou falando de COVID diagnostic, né? Mas eu sou geneticista de formação, eu fiz genética molecular e fiz meu mestrado, inclusive na genética da Unifesp, né, na disciplina genética que a professora Isabel está vinculada, e fiz meu doutorado em psicobiologia e genética na escola também, e fui para os Estados Unidos fazer uma parte do meu doutorado sanduíche, e lá eu fiquei muito envolvida com genômica aplicada e tecnologia de ponta em genética, e fui me super especializando na área. A minha área de formação sempre foi, nos últimos 10 anos, genética psiquiátrica, genética do sono, genética envolvendo neurociência. Mas, como um bom geneticista, como diria, bombril, multiuso no Brasil, eu aprendi a fazer várias coisas. Então, a razão de eu estar falando de Covid hoje é porque a situação foi tão caótica quando começou que tudo que tinha que ser feito foi feito, né? Então a gente não estava preparado. Imagina um país de primeiro mundo, né? Uma potência mundial, completamente despreparada para uma situação pandêmica como a gente ainda está vivendo, né? Então a gente vai falar sobre isso também. E então eu trabalho com muito orgulho num dos melhores hospitais pediátricos do mundo, tá? É o primeiro dos Estados Unidos, é o mais bem preparado, e a gente não estava pronto, né? A gente não estava pronto para uma pandemia. E a questão também moral, que acho que é importante. Nossos conhecimentos em pediatria nos deixou mais tranquilos, né? A gente já tinha um entendimento que o vírus não ia atacar as crianças, então a gente, ok. Mas assim, a comunidade sofreu muito. Então nós somos vizinhos da Penn, que é a Universidade da Pensilvânia, que é o maior sistema de saúde da Pensilvânia e um dos melhores também dos Estados Unidos hoje. E, assim, a situação era tão caótica que todos se uniram para que a gente entrasse no COVID Task Force. Além disso, como meu laboratório é um super laboratório de genômica e de genética aplicada para várias doenças, né? Nós somos um centro de referência em genética. Toda a capacidade intelectual e de infraestrutura foi necessária para que a gente desenvolvesse coisas em algum aspecto. Então, nós fomos convidados a participar do consórcio americano do Covid, de emergência, para fazer a parte de sequenciamento do vírus, entender o vírus e fazer resposta imune, né? Na criança, o vírus causa uma coisa chamada cytokine storm, não, então a gente já estava investigando isso na pediatria, mas o que a gente tinha de mais importante naquele momento era infraestrutura, tá? Então, pensa comigo aqui nessa apresentação, do ponto de vista como genética, geneticista, genômica, nós tínhamos os robôs certos, nós tínhamos os melhores técnicos em termos de conhecimento para teste e desenvolvimento de teste. Nós temos um laboratório que é híbrido, né? Então, é um laboratório que faz genética para pesquisa, mas também fazemos genética clínica e temos uma certificação, né, para liberar um laudo. Então, nós tivemos que unir as forças mesmo. Então, assim, realmente, nós tínhamos tudo para conseguir ajudar a executar o teste. Então, eu vou começar a dividir minha tela e eu vou contar um pouquinho dessa história.
vocês podem sim me interromper, porque vai ter vários aspectos super técnicos hoje nessa apresentação, e vocês podem ser tranquilos e ficar à vontade para falar assim, não, pode passar, a gente não, vamos conversar sobre outra coisa, pode fazer pergunta, tá? Eu vou começar a dividir minha tela. Isabel, você confirma se vocês estão me ouvindo bem, se está todo Sim. mundo... Tem uma questão que já chegou para mim, que veio da Márcia. Obrigada, Márcia. Eu vou começar, então, agora a dividir minha tela, tá bom? Ok. Ó. Aí, Isabel, você confirma para mim se você está vendo a minha tela, tá? Ok. Certo? Está indo só isso, perfeito. Ok. Ótimo. Então, como a professora falou, eu sou diretora técnica do laboratório do Centro de Genoma Aplicado do Hospital Pediátrico da Filadélfia e toda a minha transição para assumir a minha posição de professor assistente da disciplina de genética da Universidade da Pensilvânia. Bom, todo mundo aqui está familiarizado com isso, né? O Covid veio para ensinar várias lições para a gente, né? Lições tristes, lições de solidariedade, de disciplina, de raiva, de revolta, de tanta coisa, né? Que a gente ainda está ligado e tentando entender. E eu, como tenho esse meu laço com a psiquiatria e com a neurociência, eu tenho que associar um pouquinho do que é a biologia do vírus com o que aconteceu com o nosso emocional, com a nossa questão social e tudo mais, né? Tem várias coisas aí sendo feitas. Então, essa parte da minha apresentação de hoje é um plus, é um complemento de tudo que eu já vim para falar com a ajuda da professora Isabel, que é sensacional, e a gente já tem feito, mas isso aqui é um adendo do que a gente fez extra durante esse tempo de pandemia, tá? E logicamente, eu não sei se vocês estão familiarizados com os nossos problemas de ordem de governo, né? Parece que é um problema de saúde pública no mundo, que o nosso futuro ex-presidente, né? Amanhã acaba essa tortura. Ele demitiu o Dr. Fauci, que é uma das pessoas mais importantes na área de doenças infecciosas, né? Que trabalhou na pandemia do Ebola, trabalhou na pandemia do HIV. E assim, essa fotinha aqui retrata bem as carinhas dele quando o nosso futuro ex-presidente falava, né? Então, assim, a gente tinha... Ele entrava em desespero e a gente também, né? Porque as informações eram todas... Era muita desinformação, né? E aí os negócios fechando, as coisas entrando em lockdown. E a gente começou a criar esse mundo virtual, né? Todo mundo trabalhando de casa, eu, como tenho animais, lá o meu cachorro que fica atrapalhando, as pessoas com as crianças entrando no Zoom, e a gente aprendeu uma nova vida, um novo estilo de vida, né? Mas isso aqui é mais assim, para quem é até privilegiado, né? Porque muitas pessoas sofreram de forma diferente a esse vírus. Um pouquinho de epidemiologia, não que importe, eu refiz esse slide, né? Porque todo dia muda, então, para quem quiser acompanhar, não sei se... eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica olhando as notícias na TV e a gente fica mais desesperado, né? Mas eu quis colocar aqui que, por exemplo, esse aqui é o site do Johns Hopkins, que está monitorando, né, os casos, as mortes, as infecções, os testes e tudo mais. E aí eu só retratei aqui o número de mortes, né, mas também os nossos os líderes no ranking, né? E assim, o Brasil está lá em segundo lugar e continua, infelizmente, né? E aí, de novo, um pouquinho mais detalhado aí, aqui a gente tem os casos diários, né, em amarelo, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, e a gente teve um spike em dezembro, e assim, eu acho que tem a ver, de novo, né, com um comportamento que, esse aqui são os últimos 3 meses, a gente tem visto, de julho até agora, a gente viu que estava subindo, desceu um pouquinho, e agora, né, a gente subiu de novo. E é um comportamento social, né? E aqui é só um zoom para a gente ver com mais clareza aqui os casos diários e o número de mortes em branco aqui. Então, não é para tocar um terror, né? A gente já está aterrorizado, né? Mas, assim,
é muito importante a gente testar, né? E essa foi a maior polêmica no começo da pandemia, em março, era o que a gente testa, como a gente testa, né? Todo mundo que trabalha com um pouquinho de conhecimento em virologia falava, é um vírus de RNA, nós vamos simplesmente fazer um teste como a gente faria para o HIV. E aí tudo bem, né? Mas aí tem a história da burocracia, que a gente também vai falar sobre isso agora. Então aqui é um gráfico também do Hopkins, tá? Falando o quanto de teste a gente tem feito, né? O caso, os tantos de positivos e toda essa flutuação desde maio até julho, setembro caiu e olha só, novembro aqui, olha, um spike imenso, para vocês notarem, entre setembro, outubro e novembro, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que a gente tem falado muito sobre primeira onda, o first wave, second wave, e eu tenho acompanhado alguns colegas aqui do Brasil e eu acho que eu até concordo com eles, assim, de novo, eu não sou infectologista, microbiologista ou muito menos epidemiologista, mas o que eu tenho observado é baseado em dado de teste, né, e reporting de teste. Eu acho que a gente nem chegou na segunda wave, a gente ainda está na primeira, mas a gente só mascarou a primeira porque tem um delay, né, na forma da gente se comportar. E lá nos Estados Unidos eu acho que não está muito diferente, né? Existiu pouca aderência do teste e primeiro tinha dificuldade técnica porque não tinha material para testar e segundo o melhor método para testar direito, né? E terceiro, o suporte do governo falar vamos testar, né? Porque existiu uma guerra entre o próprio governo dizendo não precisa testar, para que vai testar? Né? Então, tudo isso a gente sofreu, né? Então, só para eu contar um pouquinho da história do nosso teste, né? De como a gente desenvolveu os nossos testes, porque a gente tem mais de um teste hoje, né? Que foi implementado durante esse tempo todo. Então, assim, a gente tinha essa convicção que a gente poderia realizar o teste em uma semana, duas, a gente aprender a fazer o teste. E realmente, o ponto de vista clássico científico, era muito fácil fazer o teste, como eu falei. Mas a gente encontrou vários percalços no meio do caminho, né? Primeiro percalço era o método da coleta, né? Então, quando a gente começou, era esse terror que você tinha que fazer o swab nasal, né? O nasopharyngeal swab, que é super longo, lá perto do cérebro, doloroso, super traumático, para você ter um teste de confiança. Então, tudo isso começou com isso. Então, vamos só recapitular um pouquinho aqui do que é o vírus, né? Porque tudo que a gente faz hoje no teste é baseado na estrutura viral, tá? Então, Renata, o vírus... Oi, Isabel. já que você vai falar do vírus, se quiser associar esta pergunta, professora, que tipo de mutações o vírus está sofrendo da Franciele, tá bom? Se você quiser incorporar aí nas próximas falas. Tá certo. Franciele, eu vou falar um pouquinho deles, tá? Vai ter um slide para isso. Ok? Vou explicar onde está, certo? É até importante para as pessoas entenderem um pouquinho da vacina, né? Da importância da vacina. Não vou falar de vacina, não vai dar tempo, mas só para a gente entender tudo isso, né? Então, aqui, esse lado esquerdo aqui, não está aparecendo na minha apresentação, acho que foi mudada, que tinha referência, mas eu posso mandar as referências depois, tá, Isabel? Isso aqui é a estrutura viral, né? Ele tem o nome coronavírus por uma razão, né? Ele tem essa forma de coroa, tá? Então, ele tem essa apresentação aí em forma de coroa. Então, ele tem essa região aqui do spike protein, que é a região S, tá? Que praticamente é a parte que faz a imersão, né? Na hora de entrar no organismo. Essa proteína de membrana e o envelope e o nucleocapsídeo, tá? Para mim, que, de novo, trabalho só com a parte do diagnóstico, é o que eu mais faço a parte de detecção, é na região do N, tá? Geralmente é essa sequência que a gente usa para fazer a detecção por PCR em tempo real. E aqui é o mecanismo de entrada, né? A gente já aprendeu, tem essa interação com ACE2, né? Na hora de invadir, né? E que gera esse estímulo e essa protease celular também de entrada. Então, a gente já sabe que são dois genes muito importantes
nessa mecanismo de invasão do SARS, né? E é uma doença respiratória, né? Foi parte da família SARS, então voltou nessa manifestação com o COVID-19. Então, para responder a Franciele, tá? Eu coloquei aqui as variantes, certo? Então, saiu na BBC semana passada essa pergunta. How worrying are the UK, South African and Brazil COVID variants? Então, assim, qual preocupante são essas variantes novas, né? Que tá aí, essa explosão no Reino Unido, na Nigéria e agora no Brasil, né? Então, o vírus, ele tem sofrido mutações, isso a gente já sabe desde o primeiro dia, que a gente imagina que vai sofrer mesmo, né? Aconteceu com a gripe, aconteceu com o próprio Ebola, aconteceu com o HIV, né? Então, o problema de vacina para o HIV sempre foi essa e para outras viroses, tá? Então, essa variante que eu coloquei aqui, certo? Ela tem, essa versão do vírus, né, tem 23 mutações, que é essa do UK, e está relacionada a spike-like S protein, tá? Então, ela tá naquela região que eu mostrei do vírus, na região S, tá? E no sul da África também, na mesma parte, tem algumas diferenças aí, mas qual é a característica principal, pelo que eu entendi, tá? Eu ainda não acabei os meus estudos na população que a gente acabou de estudar de sequenciamento de famílias, tá? Por quê? Porque quando a gente começou o consórcio, a gente fez isso muitos meses atrás, então a gente ainda não detectou essas variantes novas, pelo menos nos nossos estudos, tá? Mas tem uns outros grupos fazendo isso, tá? Em outras universidades americanas, inclusive lideradas pelo próprio CDC e pelo NIH, tá? Então, de novo, eu não posso falar com tanta sabedoria de a respeito de todas as variantes, mas eu sei que essas são as mais importantes. E a principal característica delas é que, assim, pelo que eu entendo, conversando com outros colegas que estão trabalhando diretamente com a parte clínica, é que não é necessariamente mais agressiva, mas o problema é que a virulência é maior, né? E uma vez que a virulência é maior, aumenta muito a forma de contágio, né? Então, o que eu ouvi várias discussões do nosso grupo de infectologia quão seguro somente a máscara vai, né? Vai nos proteger. A máscara, por enquanto, nos protegeu bastante, né? Tem vários estudos demonstrando que diminui, chega em 90% contágio se você usar uma máscara realmente efetiva, né? Não cobrindo o queixo, mas cobrindo o nariz, a boca, e 2 indivíduos no mesmo ambiente. Mas quão possível isso vai escapar, né? Dessa questão da máscara. Então, assim, muita coisa aí sendo discutido nessas novas variantes ou cepas do vírus, tá? Não afeta o teste, então é uma coisa positiva. Nós continuamos trabalhando principalmente nessa região do N, então não teve diferença para nós. E a mesma coisa, acredito que para configuração da vacina de RNA, principalmente as que nós temos usado nos Estados Unidos, que é a Moderna e a da Pfizer, tá? Que são vacinas de engenharia genética por RNA. Aí aqui eu coloquei esse slide só para vocês terem ideia. Então aqui, por exemplo, são todos os estudos de sequência viral, tá? Fizeram o sequenciamento inteiro do vírus, tá? E aqui tem todos os casos já que foram detectados nos países, tá? Então, assim, ainda tem muita coisa a gente estudar, é um artigo novo esse, é um reporte novo, mas todo dia muda, toda hora eu vejo diferentes informações, mas vindo da Nature, a gente tem um pouquinho de crédito aí, né, confiança, que são os dados mais recentes, tá? Então, Franciele, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Isabel, quer confirmar? Porque eu não vejo o chat, então eu não sei o que está acontecendo. Ok. E tem aqui uma outra pergunta, não sei se é mais para frente, mas se o teste de RT-PCR é válido para a nova cepa, como conseguimos saber se a pessoa tem a nova cepa original de COVID-19? A resposta é
A gente tem que fazer o sequenciamento, né? E eu sei que tem uns colegas aqui do Einstein fazendo isso, tá? Por sequenciamento. O pessoal, acho que da Mendelix está fazendo por sequenciamento de nova geração. Você precisa ter muitos pacientes para fazer isso, então você pode sim sequenciar no paciente o vírus completo. Eu acho que sai ainda bem mais caro. E para nós, para a questão de aprovar nos Estados Unidos, não é o método que a gente chama gold standard ainda, tá? Então, assim, tudo que a gente passou por aprovação pelo FDA, que seria a nossa Anvisa aqui, não foi baseado em teste de sequenciamento de nova geração para o vírus ou para o paciente infectado, e sim o RT, o clássico PCR em tempo real, tá? Então, mas no caso do PCR, não afeta, porque, como eu falei, os nossos testes são baseados na região N1, N2. Franciele disse que respondeu, e a Cecília, que fez essa pergunta, fala do Paraguai. Hã? Fala do Paraguai, do nosso vizinho. Ai, que legal. Obrigada, Cecília. Então, vamos lá. Então, eu vou contar um pouquinho da história de como isso começou, tá? Lembra que eu falei que todo mundo em março, de repente, todo mundo acordou e falou, nossa, tem um vírus horroroso lá na China. Todo mundo meio que, ok, né? Foi bem essa, eu acho que foi essa postura das pessoas, né? Principalmente lá nos Estados Unidos. Ok. E só em março que veio aquela história assim, não, mas é sério e tá matando pessoas e mais ainda do que simplesmente levar ao óbito, que é trágico, até que isso aconteça, existe um processo que é ficar no hospital, acamado, de uma forma muito de sofrimento, né? Então, é a história do ventilador mecânico. Então, acho que essa foi aquela hora que as pessoas assim falaram, então tá, a gente tem que realmente descobrir o que está acontecendo e testar isso, tá? Então, foi o que aconteceu lá, em março. Então, nós começamos a usar esse protocolo de PCR em tempo real, que era do CDC, que é o Centro de Diagnóstico de Doenças dos Estados Unidos, inclusive doenças infecciosas, né? Então, eu falo que eles são populares em filmes de ficção científica, né? Todo mundo vê as pessoas vestidas com aquela roupa de astronauta, trabalhando com agentes infecciosos que a gente nunca imaginou que fossem espalhar, né? E eles trabalham com isso dia e noite, né? Eu tenho uma grande amiga que trabalha com o CDC, e é a rotina deles, né? Quem trabalha com ebola sabe disso, quem trabalha com esses vírus, assim, né, da gripe espanhola, enfim, esses vírus aí terríveis. Então, imagina, as pessoas não imaginavam que o SARS ia voltar com tanta força assim, né? Nessa versão. Então, a gente usou o protocolo do CDC porque foi o primeiro, era o que tinha para hoje, tá? Então, a gente usava probes dessa empresa chamada IDT, e as probes são essas regiões, né, complementares sintéticas que a gente usa para detectar o vírus. A gente faz isso na região N1, N2 e RNA-ZP, que é uma região de controle interno para material genético humano, tá? Porque a gente não só tinha que ter certeza que a gente estava extraindo o RNA do vírus numa amostra clínica, a gente também tinha que saber que estava extraindo o RNA de humano, tá? Então, a gente usou como controle essa célula chamada HeLa, tá? Então, a gente, na hora que fazia a extração do RNA do material de nasal swab, a gente extraía tanto o material do paciente, como a gente extraía também RNA dessas células, no mesmo momento no nosso robô, para ter certeza que o nosso método, nosso robô e a química usada para a extração estava funcionando de forma correta, tá? Então, a gente começou usando isso em nasopharyngeal, que é aquele bem profundo que vai até o cérebro, quase. E aí a gente teve que criar esse laboratório P2, que é um laboratório de segurança média, que é como se fosse um laboratório que tem uma cabine, um HUD, né, para fazer a cultura de células. Até aí a gente tinha vários, o meu laboratório tem 10 HUDs, mas não desenhado para seguir os critérios obrigatórios pelo FDA para ter certeza que era seguro, né? E aí a gente passou tempos e tempos aprendendo como fazer o accessioning. O que é o accessioning? É a lição que a gente levou, né? Como é que a gente inativa esse vírus que está no swab para abrir o tubo com forma segura, para que a pessoa que está abrindo o tubo não se contamine, né? Então, era uma preocupação. A gente não sabia se fazia aerosol, a gente não sabia se era airborne ou não. A gente não sabia muito do que estava acontecendo ainda, né? Cada dia existia uma informação nova.
Então, nós fizemos o quê? A gente aplicou para esse EUA, que chama-se Emergency Use Authorization, que é como se fosse esse uso de emergencial da Anvisa, mesmo critério, tá? E nós submetemos para o Food and Drug Administration, que é o FDA, em abril. A gente esperou 2 meses quase, no fim de maio, para falar, tá ok o seu teste, mas você precisa validar de novo. Então, imagina a burocracia. Eu estou pensando numa pandemia, que todo mundo precisa ser testado, que a gente não tem suppliers, né? Que a gente não tem todo o material que a gente precisava, e ainda eu tenho que lidar com a burocracia. Então, é uma mensagem que não é só aqui que acontece isso, tá? E o que é esse LOD? É o Level of Detection, tá? Então, isso a gente fez para ter certeza que a gente conseguia detectar o vírus em baixa concentração no nosso teste, tá? Então, assim, não bastava a gente simplesmente achar que tinha o vírus, a gente tinha que saber quantas cópias a gente tinha desse vírus para que isso interferisse na sensibilidade e sensitividade do teste, tá? Então, a gente começou fazendo esse protocolo do CDC, NP é a sigla para nasal swab, ou nasopharyngeal swab, e aí o nosso sonho de vida era fazer em saliva, né? Então, a gente não queria fazer só isso no nasal, a gente queria fazer na saliva. E aí, então, aqui é o formato de um protocolo que a gente submeteu para o nosso FDA, que seria todos os laboratórios aqui no Brasil que submeteram os testes para a Anvisa, eles tiveram algo parecido, tá? Então, esse aqui é a carinha do application que a gente fez para o FDA, para que a gente pudesse fazer o teste. Então, eu acho que é legal a gente relembrar aqui um pouquinho, tá? O método do teste que a gente pode... tem várias ramificações para a gente pensar quando a gente faz um teste diagnóstico, principalmente no caso do COVID, tá? Então, a gente tem que pensar qual a técnica que a gente vai escolher, né? Se esse paciente precisa de preparo ou não, o tipo de coleta da amostra, né? Como é que a gente manipula o handling, né? A transporte, então, por exemplo, se o nasal swab era transportado na temperatura ambiente, será que esse RNA vai degradar ou não vai degradar? Porque RNA é muito sensível. O labeling, como é que essa amostra está identificada, né? Era tudo uma logística para a gente tratar disso. E para evitar erro na análise, né? Aí a parte mais técnica era esse limit of detection que eu falei, né? Então, quantas cópias do vírus a gente podia, se tinha algum desvio padrão nisso, como é que era sensível e se a gente podia reproduzir, né? E aí vieram vários métodos, tá? Vários métodos. Quimiluminescência, fluorescência, que é, por exemplo, praticamente os métodos de ELISA para a detecção do anticorpo, o método do RT-PCR, que é o famoso, que é o mais gold standard para detecção aguda, e o LAMP, que eu também vou falar dele um pouquinho, tá? E aí aqui, outra parte também importante, né? A gente entender qual o tipo de teste aplicado e qual cobertura que vai fazer de acordo com o tempo de infecção. Então, por exemplo, aqui, lembra que alguém me perguntou sobre o vírus? O NGS, que é o Next Generation Sequencing, ele pode não só ver a sequência do vírus, o nível de mutação e como ele está evoluindo, tá? Então, essa é uma pergunta que ele responde, esse tipo de teste. Já o PCR, ele vê o estado da infecção. Então, você está infectado, né? Então, no geral, aqui, a gente entrega como positivo ou negativo ou inconclusivo, né? Mas no meu caso, que a gente também faz uma vigilância epidemiológica, a gente também monitora o quanto de cópia tem, para a gente ter certeza mais ou menos de qual fase você está na infecção, tá? Isso é um dado extra. E o estado imune, né? Então, seria o dado sorológico. Então, por exemplo, tem muita gente fazendo anticorpo, que foi super questionado no começo, porque era super inespecífico e super baixa sensitividade, pelo menos os nossos kits, quando chegaram. E agora também tem uma nova vertente aqui, que não está aqui, mas é importante eu ressaltar, que é o teste do antígeno, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E aí tem as fases, né? Fase 1 e 2 é a infecção animal, em primeiros humanos, a gente não sabia ainda o que estava acontecendo, se veio mesmo do bat ou não, né? Que é o Batman. Esqueci. Gente, depois eu volto. E o fase 4, fase 5 e 6, que é a fase da pandemia mesmo, que espalhou no humano, né?
morcego. Obrigada, morcego. E agora o que a gente está vendo, que é o post-pandemic, né? O que está acontecendo? Quanto tempo a gente está levando para produzir anticorpo? Realmente, qual a eficiência de se tomar a vacina? Qual vai ser a resposta imune? Então, muita coisa aí que a gente vai aprender. Então, como eu expliquei, a gente fez a parte toda de implementação do accessioning, que é a parte que demora muito, né? Que é abrir o tubo, checar o número, ter certeza que a amostra está certa, tem que fazer nesse laboratório P2, tem que estar na cabine, tudo seguro. Aí a gente aprendeu a extrair o RNA do vírus direito, então a gente usou um kit da Promega, o robô faz tudo, então a gente conseguia extrair 96 amostras de uma vez em 1h30. E o PCR em si, que é a parte mais simples, né? A gente combina as probes N1, N2 para o vírus e a ARP, e geralmente levava 1h30. Mas, então, assim, o teste inteiro, do começo ao fim, levava cerca de 1 hora, o dia inteiro, tá? E a gente teve esse software, que é o VIA7, que é para nossa máquina, mas existem várias máquinas, né, para fazer o teste. E FileMaker é o nosso sistema LIMS, que a gente coordena aqui, que está fazendo com a amostra. Então, aqui é o resultado, por exemplo, um resultado positivo, né? Eu tenho as probes do vírus aqui amplificando no meu PCR em tempo real e o meu controle também amplificando perfeitamente. Tem um paciente positivo nesse caso. E aí, a fase 2, a gente veio, então, falar, vamos responder às questões do FDA. E lembra que eu falei que a gente tem que fazer o LOD? Então, a gente conseguiu fazer um LOD 2,5 cópias por microlitro. O que isso quer dizer? Que a gente conseguia detectar praticamente 15 cópias de vírus, mais ou menos, porque a gente coloca cerca de 5 microlitros na reação total numa amostra de swab. Isso é super poderoso, porque a gente pode realmente detectar quando o indivíduo está no comecinho da infecção, né? Cerca de 2, 3 dias após o primeiro contato, e realmente começar a trabalhar de uma forma mais ainda preventiva para que não se espalhe, né? Então, esse artigo foi muito usado por todo mundo, porque a gente até agora não entendia ainda as fases infecciosas do vírus e como a gente detectava, quem detectava, quanto era o tempo de exposição, né? E de novo, o maior problema desse vírus e detecção é a questão do assintomático, né? Acho que o assintomático, sem dúvida, é a questão que é mais de saúde pública, porque eles estão espalhando, né? Em geral, é o indivíduo jovem que não tem sintoma e espalha, infelizmente, para as pessoas que têm predisposição ou que são mais suscetíveis à infecção, tá? Então, se a gente voltar aqui, ó, se eu ler essa partezinha aqui, ó, Detection of the Viral RNA by RT-PCR, alguém me fez essa pergunta, né? Então, várias regiões do gene podem ser usadas para esses testes, tá? Principalmente a região do envelope, o nucleocapsídeo, que eu falei que é a região N, e o spike S. Então, como eu disse, no nosso caso, a gente focou no N, e eu fico muito feliz por isso. Tem alguns outros testes que a gente está usando o ORF1, e eu fico feliz que a gente não usou o S, porque, de novo, como eu falei, é a região de mais mutação que está acontecendo agora. Então, por isso que eu mencionei isso aqui nesse artigo, tá? E aí, se a gente olhar essa figura aqui, o azul é o nasopharyngeal, é a isolação do trato respiratório, né? Então, teve gente que fazia a extração direta do trato quando o paciente já estava hospitalizado, lavagem broncoalveolar, ou sputum, que é o catarro, né? Que vem de lá, e aqui nesse artigo não tinha saliva ainda, tá? A gente agora vai falar de saliva também. Então, aqui, antes do primeiro manifestação de sintoma, né? Então, por exemplo, aqui semana 1, né? Que a gente começa a ver aqui subir o PCR, né? Você já vai ter... Geralmente, como eu falei, a gente consegue detectar em cerca de 3 dias, tá? E aí você vê aqui PCR de fezes, a gente não faz isso, então eu não vou falar sobre isso. A gente também não está fazendo anticorpo, tá? Mas existe aqui sim uma subida do anticorpo em certas, na fase, né, de infecção do indivíduo, né? Então tem aquela
falar se faz EGM ou IgG, para ter certeza que esse indivíduo já foi sensibilizado. E no caso que mais nos interessa, principalmente para mim, é a linha azul, né? Para ver quanto eu realmente consigo detectar. Então, por exemplo, quando você vê aqui, chega na semana 6, você já vê totalmente um declínio de detecção. Por isso que eu falei que era tão importante a gente conseguir fazer o 2,5 cópias por microlitro, né? Não necessariamente para eu saber que já passou da infecção, né? Que a gente sabe que a fase pior de espalhar é com cerca de 10 dias, né? Que está espalhando bastante. Mas mais aqui, que realmente eu queria pegar essa fasezinha aqui, que é a fase do comecinho, ou pelo menos o cara que está assintomático, tá? Então, a gente tem tentado monitorar isso. Eu tive casos de pessoas que estavam super positivas, né? Lembra que eu falei que no caso aqui a gente dá o resultado positivo, negativo ou inconclusivo? Mas eu faço o que a gente chama de número de cópias, né? Então, eu sei pela curva do meu PCR um CT, que é amplificação, né? O nível de amplificação eu faço baseado numa curva, e eu sei quanto eu tenho de vírus, e por isso eu tenho ideia de qual fase esse indivíduo já está melhorando. Mas eu tive casos positivos, assintomáticos, que eram extremamente positivos e deixavam de ser positivos depois de 6 semanas, né? Então, realmente o PCR continua detectando. Esse aqui é só a carinha do software que a gente usa para fazer o accessioning, para entrar o paciente. Então, a gente tem uma parte aqui que chama accessioning, e eu posso ver o nome das pessoas que estão envolvidas, os técnicos, os cientistas que estão fazendo o teste, para assinar. Então, é tudo monitorado eletronicamente, né? Vem para mim no final do dia para eu fazer a checagem do controle de qualidade do teste, e aí assina para o diretor clínico junto comigo, tá? E eu tenho 2 geneticistas fantásticos que trabalham nesse software aqui. E aqui, de novo, a apresentação de positivo, negativo e em verdinho, ou positivo, no caso, em vermelho. E aqui só mais uma carinha de novo da minha agenda da semana. Eu sei quem está trabalhando, quem está na escala. E, por exemplo, aqui eu falo que eu sou a second reviewer, quer dizer que eu tenho que fazer a interpretação, checar a qualidade e assinar para ir embora o laudo, tá? E aí vem a pergunta, né? A gente está fazendo facing a wave too soon and raising cases. A gente está esperando essa phase 2, eu já não sei mais entender o que é. Acho que o comentário que está em vermelho aqui para vocês a gente estava perdendo muito tempo em extrair RNA para esse teste. Por quê? Porque extrair RNA demora. Mesmo fazendo num robô. Eu tenho vários robôs, né? Posso fazer 96 de cada vez, mas todo o preparo para o robô, para o deck, né? Demora. E a gente está com um problema grave. Não tem plástico. Acreditem se quiser. Não tem plástico. As ponteiras do robô em falta, né? O mundo brigando por plástico e reagente. Então a gente falou, bom, se a gente não precisar extrair mais, já que a gente sabe que esse vírus vai ficar livre naquela solução que é o transportation media, né, que a gente transporta o swab, a gente pode fazer simplesmente o procedimento de RT-PCR diretamente nesse material, em vez de fazer a extração. Então, essa foi uma ideia que ficou na minha cabeça desde o primeiro dia, tá? Desde o começo da pandemia. E, então, essa figura veio do FDA, tá? Então, tem então a divisão entre teste molecular, teste do antígeno e teste do anticorpo, né? Então, o anticorpo já é a resposta imune da gente perante a infecção. O antígeno é realmente o diagnóstico do vírus, tá? De uma porção viral. E o teste molecular também é para uma partícula viral, é para alguma parte do RNA viral, é o nucleic acid, né? Um ácido nucleico do vírus. E a gente tem aqui, então, essa classificação de vários testes sendo feitos para a parte molecular, tá? Então, aqui eu sei que no Brasil já tem sido feito o RT clássico, mas eu já vi algumas farmácias oferecendo o tal do LAMP, que a gente vai falar daqui a pouco. E qual amostra a gente pode usar? Como eu falei, nasopharyngeal, né? E a saliva. Começou agora essa história da saliva, né? E tá super importante a gente fazer em saliva. O teste do antígeno ainda a gente precisa fazer em material de nasopharyngeal, tá? Porque a região tem mais realmente acúmulo de carga viral. E o anticorpo é
a coleta de sangue, tá? Porque aí a gente tem que ver se o indivíduo está respondendo. A gente não está detectando o vírus, a gente está detectando a resposta imune do indivíduo, né, infectado. Então, aqui é o tempo de resultado, o que a gente precisa, como se demonstra, tá? E o que pode ser ou não pode ser feito, tá? Então, esse aqui, como eu falei, o teste molecular é para você saber se você está infectado, se há uma infecção no momento. O teste de antígeno é mais usado para você comparar ou fazer uma comprovação do teste molecular. Então, a gente tem feito isso lá já. E o teste de anticorpo para ver se você já foi infectado ou não, tá? Então, como eu... Oi, Isabel. Nós temos 3 perguntas, quer que eu te passe agora? Pode perguntar. O Tiago pergunta: o que diferencia para se ter a classificação de um novo vírus ou como um novo vírus? Considerando que o SARS-CoV-2 foi uma mutação do SARS-CoV que passou a infectar humanos e agora alguns casos demonstraram que o SARS-CoV-2 teve variações genéticas, nesse caso também levaria a uma nova classificação de vírus ou precisa de outros critérios para uma nova nomenclatura? Essa é uma das perguntas. Se você quiser deixar para depois. Aí tem uma pergunta também. Se levarmos em consideração que grande parte do vírus, como Ebola, HIV e SARS-CoV, Nipah, são de origem zoonótica, quão preparados realmente estamos em caso de uma nova pandemia? E então falou de categorização ou classificação, o outro de nova pandemia e uma terceira pergunta. Para saber se o indivíduo tem ou não o vírus, é feito RT-PCR e para saber o tipo de vírus, é feito sequenciamento? Seria isso? Não. Vou responder a primeira, tá, do Tiago. Vou tentar, Tiago. Como eu te falo sempre, vou sempre falar. Eu não sou virologista, tá? O que eu entendo o vírus tem praticamente uma sequência praticamente idêntica, tá? Sofreu mutações, mas o vírus tem a mesma estrutura, é a mesma família viral dos outros Covids, tá? Então tem vários coronavírus no mundo, tá? Então essa foi descoberta, né? Foi dado o número 19 porque foi identificado em dezembro, né? E eles conseguiram achar o veículo de transmissão, que ainda é super questionável, nem vou entrar nesse mérito aqui, pelo amor de Deus, mas que foi encontrado no morcego, naquela questão de usar realmente o uso de alimento contaminado, né? Um comportamento que fez o vírus se espalhar, né? Tirando as teorias da conspiração que foi criado em laboratório. Então, é o que eu sei, Tiago, muito pouco eu sei a respeito disso, tá? A segunda pergunta existem testes agora sendo feitos para uma mistura de vírus, então não só para a sequência do Covid, mas também para a gripe, tá? Para o influenza. Nesse caso, essa região que eu falei do probe N1 e a probe N2 é super específica para esse Covid, tá? Então não vai dar falso positivo se eu tiver gripe, por exemplo, porque a região é muito específica para esse vírus, tá? Especificamente. Por isso que eu falei que é tão importante a gente usar essa região. Pelo menos para nós é importante. E essa foi a segunda pergunta. Respondi a primeira e a segunda, Isabel, que eu vou responder agora a terceira. Sim, a segunda tinha a ver o quanto estamos preparados para uma nova pandemia, né? Essa é a terceira, né? Essa é a segunda. Essa é a segunda, tá. Essa é a segunda. Então, nós não estamos preparados. Eu acho que... Mentira. A gente sabe que pode acontecer. Tem várias pessoas estudando, infectologistas e pessoas que trabalham com doença infecciosa. O Brasil, eu tenho muito orgulho do Brasil por isso, né? O Brasil é referência para doença tropical, tem o Centro de Medicina Tropical lá na Faculdade de Medicina da USP. Então, tem muita gente já pensando nisso, né? A questão é que eu acho que é aquela história do denial, né? A gente prefere fingir que não vai acontecer, né? Então, eu acho que assim, a gente aprendeu uma lição de uma forma terrível, mas que poderia ser outros piores, tá? A desvantagem de um vírus como esse que a gente está enfrentando é que ele demora para realmente aniquilar o hospedeiro e nem sempre ele mata o hospedeiro imediatamente, né? No caso dos assintomáticos, nem faz nada.
Então, o repertório imunológico aí para cada indivíduo está muito diferente, né? Então, dá tempo dele espalhar, por quê? Porque, diferente do ebola, ele simplesmente fica lá, incubado, você viaja, sai da Itália, vem para o Brasil, infecta mais gente e deu tempo de passar adiante. Em casos de outras doenças infecciosas mais, assim, drásticas, como foi o caso do ebola, o ebola é tão grave, né, que se trata hoje, tá? Tem a vacina do ebola, não é mais aquela coisa do filme de ficção científica, mas ainda é terrível, né? Ainda mais em regiões isoladas da África, mas ele ficou contido, né? Aconteceu em vilas, aconteceu em cidades menores, em regiões de menos acesso, e no começo da epidemia do ebola, né, ele destruía praticamente o hospedeiro, né? A evolução clínica do ebola era de 5 dias super grave, evoluindo para febre hemorrágica e realmente o paciente não tinha nem tempo de se locomover, estava tão doente que não espalhou, né? Não demoraria quanto tempo para você chegar no avião, atravessar o oceano? Não quer dizer que não chegou, né, em outros lugares, mas a forma de espalhar é muito diferente do SARS, né? Então, eu acho que a gente aprendeu com essa história que a gente tem que ficar preparado, por exemplo, para fechar o aeroporto. A gente tem que ter um banco de reserva financeiro, né, para realmente dar conta se tiver que fazer distanciamento social. A gente aprendeu, ou não aprendeu ainda, que não existe imunidade de rebanho totalmente, né? A gente acreditava que ia ter, né? Acontece com a gripe, aconteceu com tanta coisa. A gente não viu essa imunidade de rebanho tão perfeitamente, então a gente aprendeu que o distanciamento social ainda era o melhor meio. Então, acho que a gente aprendeu muita coisa, mas eu não acho que a gente está tão preparado assim. De novo, vindo de um país super que é considerado desenvolvido, a gente não tinha plástico para pôr no robô. Você imagina em outros lugares do mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade. Acho que a minha lição, pelo menos, era essa. Espero que eu tenha respondido. E a terceira, Renata, é só para confirmar, né? Se o indivíduo tem ou não o vírus, é feito pelo RT-PCR, e para saber o tipo de vírus é pelo sequenciamento, se é isso mesmo que é para ser compreendido. Então, se você fizer o teste baseado na região do N1, N2, é muito conservada no desenho dessa probe, é específico para o COVID, tá? Não precisa nem fazer o sequenciamento. A gente sabe que é positivo para o COVID. Se tiver que fazer realmente assim, saber qual é a variante, qual é a cepa do vírus, entender o vírus inteiro, aí tem que fazer o sequenciamento, tá? Mas se for só para saber sim ou não, o teste de PCR clássico é o bastante. Ok. Tá? E o teste de antígeno, que é esse que eu vou falar agora. Tá? Então, o antígeno, né, a gente tem feito esse teste que chama-se Lumira, ele é do Reino Unido, essa empresa, tá? E é um método microfluido, é com nasal, mas não é o nasal pharyngeal, então quer dizer que não vai super profundo, fica só na região mais inferior do anter nasal. E é fácil de coletar, a gente pode coletar nós mesmos, mas geralmente a gente coleta do paciente, leva só 12 minutos, tá? E é um sistema de microfluido que é qualitativo, que quer dizer, é simplesmente sim ou não, para a região de núcleo capsídeo proteico, tá? Do vírus. Então, lembra de novo, aquele N1, N2. Então, não tem problema se mutou ou não mutou, porque é o antígeno mesmo, tá? E em termos de detecção, acho que é importante. Lembra que eu falo tanto do LOD, Level of Detection, tá? Não fiquem assustados com essa tabela medonha, que é cheia de números, tá? Mas acho que o que a gente tem que focar, o que a gente quer mais, assim, ter certeza, é, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho um sintoma, seja febre, seja dor de garganta, algum sintoma. No terceiro dia, tá? Por exemplo, eu testei, no caso aqui, 37 positivos por PCR, tá? Que é o gold standard, é o método mais importante que existe hoje. 37% eu também confirmei que era positivo. 37 pacientes eu confirmei que era positivo pelo teste do antígeno. Então, 100% de confidencialidade, confidence, né? Então, praticamente, o que eu quero dizer com isso? Que eu quero realmente usar esse método para que eu consiga
complementar o teste do PCR. E pensem comigo, esse método do antígeno é rápido, são 12 minutos para o paciente. Não vai substituir o teste molecular, mas por que a gente está usando esse teste agora? Porque a gente precisa ter, por exemplo, numa clínica, a gente tem várias clínicas satélites do hospital, tá? O hospital tem o hospital maior, que é o nosso lá, que fica na cidade de Filadélfia, mas a gente tem várias clínicas que chama ambulatórios, espalhados pelo estado. Então, assim, até essa amostra ser coletada, lembra que eu falei do transporte, se degrada, se não degrada? Nesse caso, com essa maquininha que é desse tamanhinho, eu coleto, eu não preciso de ter um profissional de saúde super treinado, né? Eu preciso de alguém que seja treinado, mas eu não preciso fazer isso de um modo invasivo. Eu coleto só nessa região bem inferior do nariz e eu coloco no tampão e simplesmente faço a corrida em 12 minutos, eu sei o resultado. Então, de novo, talvez tenha menos sensibilidade do que um teste clássico molecular, mas ainda assim eu consigo responder algumas perguntas e ajudar no controle mesmo de pacientes não necessariamente sintomáticos, mas até os assintomáticos que têm o vírus, tá? E tudo bem aí, Isabel? Tudo ótimo, obrigada. E aí eu vou falar um pouquinho desse outro método aqui, tá? Que é mais em larga escala. Tudo isso que eu tô falando, de novo, é nessa vertente molecular, tá? Porque é o que a gente sabe fazer mais. Então, existe esse sistema chamado Fluidigm. É um sistema de microfluido também. Foi utilizado muito tempo. Nós compramos essa máquina há 8 anos atrás para fazer genotipagem de DNA e fazer de expressão gênica. E a gente nem imaginava que essa máquina ia revolucionar a medicina de uma forma que a gente vê hoje. Então, a gente pode usar essa máquina em saliva, tá? Então, a gente coleta a saliva, a gente faz um método de PCR bem clássico, é um RT-PCR, como a gente faz no método de PCR que a gente já descreveu. A diferença é que a gente tem um sistema de microfluido que faz a capacidade de teste aumentar, então a gente pode fazer 192 amostras de uma vez, tá? E a gente não precisa extrair RNA também, a gente simplesmente pega a saliva do paciente, coloca na máquina e faz o teste molecular, tá? Então, no nosso laboratório hoje, a gente tem a capacidade de fazer 2.000 amostras por dia com esse método, tá? Trabalhando só 3 técnicos em uma escala de trabalho de mais ou menos 18 horas. É puxado, mas é possível fazer, tá? Porque, de novo, você não tem todo aquele aparato de fazer a extração, de transferir a amostra para outros tubos. Então, esse aqui é o sistema. A gente tem uma máquina de PCR normal, um termociclador. Esse aqui é o microfluido, essa imagem aqui desse Step 4 and 5 aqui. E essa aqui é a maquininha que chama Juno e o Biomark. E a gente faz tudo isso rapidinho até, tá? Então, aqui é o protocolo, eu vou pular isso. A gente só quer mesmo reforçar que a gente pode fazer cerca de 7.000 amostras em 24 horas. Não é a realidade, tá? A gente tem muito mais coisa para fazer do que isso em termos de que a gente chama de compliance, né? Fazer papelada de paciente em teste clínico desse é muito grave, tem que fazer um monte de papel, responder um monte de questionário, perguntas e tal. Então, demora mais até a parte de computador do que o teste em si, tá? Então, a gente tem um senso de realidade para 2.000 amostras por dia, tá? Então, de novo, aqui eles têm isso aqui veio do Fluidigm, eles acham que a gente pode fazer 7.000 amostras se a gente fazer o que eles chamam stacking, né? Todo staggering essas corridas, a gente não vai fazer isso, não vai acontecer, tá? E aí, como a gente sempre fica falando disso, né? Eu gosto de lembrar, de novo, a sequência do vírus, tá? As regiões importantes do vírus. E vocês estão vendo aqui o zoom, N1, N3, região N, aqui fica mais ou menos a N2. Então, de novo, esse teste também é baseado nessa sequência aqui, tá? Então, simplesmente eu posso usar esses 3 targets do núcleo capsídeo, tá? E a RNA-ZP, de novo, porque a RNA-ZP é específica para o humano, e nesse caso desse desenho aqui é super inteligente, é em cima de um exon, então eu posso detectar tanto o DNA quanto o RNA do material humano.
e esses amplicons aí são fáceis de detectar. Existe já um tubinho próprio para coleta, tá? Então tem esse formato de funil, a gente só faz a coleta da saliva desse jeito, e a gente pode preparar as amostras de uma forma bem rápida. É manual, tá? Mas na hora que a gente for colocar no microchip, a gente pode até inclusive usar um robô para isso, tá? A gente está agora tentando fazer isso. E aqui, só de novo o workflow, esse aqui é o chip que eu falei, um sistema de microfluido, tá? Que chama IFC. E aqui é onde a gente pipeta, ele distribui, como eu falei, essa parte toda pode ser feita roboticamente, tá? E, de novo, a história que eu te falei do LOD. Tudo que a gente fez até agora tem LOD, que é Limit of Detection, tá? Então, o Limit of Detection para esse método é de 6.25. Então, a gente pode fazer até 0.3 cópias de genoma viral por microlitro, mas a sensitividade, a sensibilidade é muito baixa, então a gente não pode confiar, tá? Essa aqui é o que a gente pode confiar, tá? Que a gente, em 60 amostras, a gente foi possível detectar 59 com precisão, tá? Então é isso o nosso método. E aqui é como se apresenta o dado, a gente tem aqui a probe N1, N2, RNase e P, a gente vê elas todas alinhadinhas, aqui é toda a parte de diluição, e como a gente sabe, o software diz pra gente o que é o que, é super bonitinho. Tá? E esse aqui é uma clinical evaluation desses resultados, tá? Então, como eu falo, tudo que a gente vai fazer para o EUA, que é Emergency Use Authorization, a gente tem que fazer vários testes e várias réplicas e ter certeza que está certo, enfim, na hora de submeter para o FDA. Então, ainda mais em saliva, né? Porque esses métodos agora estão sendo entregados para as pessoas voltarem à escola, voltarem à universidade, voltarem à vida pública, né? Então, até o futebol americano é baseado em teste de saliva, né? Eles fazem saliva todo dia para ver se eles podem ir para o jogo ou não, os jogadores de futebol americano. Porque a saliva é menos invasiva. Imagina se a gente faz toda hora o nasal swab, é super doloroso todo dia, né? Então, é por isso que é tão importante fazer um método desse. E não menos importante, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, eu vou até passar um pouquinho do LAMP, porque eu não quero ficar super detalhado, mas eu achei importante falar do LAMP, porque eu vi que alguns métodos aqui no Brasil estão fazendo LAMP. Então, eu queria citar, tá? O LAMP, por exemplo, esse artigo foi feito na PEN, pelo Scott. Scott tem trabalhado com a gente um tempão, usando esse método, tá? É um método que a gente chama Reverse Transcription and Loop Mediated Isothermal Amplification. Uau! Então, praticamente não é um PCR clássico, tá? Não é um PCR como a gente faz os outros métodos. E no caso deles, eles acoplaram uma sequência aqui, mais ainda, uma outra parte fluorescente aqui para dar um boost no teste, vamos dizer assim, que é um molecular beacon, tá? Para fazer esse método. Praticamente não tem múltiplas amplificações ou ciclos, tá? Então a gente simplesmente amplifica de uma forma estática, uma temperatura só por horas, horas e horas, horas, e aí a gente sabe se é ou não baseado na fluorescência. Mas ainda tem esse outro artigo, tá? Do Murray, que foi feito também usando esse approach do LAMP, e é em saliva, tá? Esse também é o método salivar, mas a gente tem muitos problemas com esse método, então eu não vou falar muito dele, porque a gente está meio que abolindo ele na nossa lista de testes, tá? Mas eu queria falar de novo, porque tem gente fazendo aqui. E eu até coloquei aqui LAMP 009. Na verdade, agora eu estou em LAMP 029. Então, acho que eles já fizeram 29 experimentos enormes para mostrar esse método, para testar. Eu dou kudos para o Mike, para a Lívia. A Lívia, inclusive, é uma brasileira, uma cientista que trabalha comigo, maravilhosa, uma super biologista molecular. E assim, existiam várias combinações aqui de probes. Lembra que eu falei tanto das probes, né? Então, nesse caso, essa combinação aqui chama SNA. Esse STAT é um gene humano. N2, que a gente colocou esse fluoróforo, não foquem nisso. E o AS1E, que é outra sequência do vírus, tá?
Aí tinha essa outra combinação aqui, a Penn criou a própria probe deles, também N2, e aí a gente testou tudo isso em várias concentrações, várias diluições, usamos RNA sintético, a gente fez, assim, milhões de experimentos, tá? Eu vou até pular isso, que eu vou focar nesse. Então, por Renata, exemplo, aqui. Oi, Isabel. é um momento para te passar aqui uma pergunta. Pode Boa fazer. tarde. Isso tudo é uma realidade aqui no Brasil também? Ou a genética, o ambiente e as políticas, as regulações impedem ou modificam o critério de análises aqui no Brasil? Então, boa pergunta. Eu acho que a Anvisa tem os seus prós e os seus contras, tá? Eu não acredito que a Anvisa seja tão rigorosa como é o FDA. O FDA é tão rigoroso que é burocrático. Não que a Anvisa não seja, tá? Mas eu acho que as pessoas têm essa coisa mesmo do critério de ter certeza que está tudo sendo feito certo. De novo, é uma responsabilidade muito grande você entregar um resultado, não um falso positivo, né? O falso positivo é triste, mas você vai pôr o indivíduo em isolamento, vai observar, e se ele não for positivo, o máximo que vai acontecer é ele ficar isolado. Agora, você entregar um falso negativo é o maior terror, pelo menos para mim era. Porque eu posso falar que esse indivíduo é negativo e ele é um positivo, ele está espalhando o vírus por aí, né? Então, existe, sim, várias limitações. O Brasil está de parabéns, considerando as burocracias, a falta de acesso, o reagente é caro, né? É caro para nós. O teste nos Estados Unidos custa $75, o teste molecular. Então, mais ou menos R$350, né? Se você pensar. Eu fiz o teste quando eu cheguei, eu paguei 290, então eu paguei até menos do que eu pagaria nos Estados Unidos. Então, assim, eu tô até orgulhosa, eu acho que o Brasil tem realmente laboratórios, assim, sensacionais, tanto privados como públicos, né? E com toda a dificuldade de acesso. Eu acho que, assim, o rigor talvez não tenha sido tamanho, mas eu acho, sim, que tem pelo menos os laudos que eu li aqui, eu vi que foi feito de uma forma, assim, que tem toda a explicação científica, né? E esses métodos que eu descrevi são os nossos, assim, mas tem vários outros, né? A gente teve, na época que começou a pandemia, nós tivemos 42 aplicações no EUA, que é o Emergency Use Authorization. Então, imagina, todos os laboratórios dos Estados Unidos aplicando para o uso emergencial do teste. Então, aconteceu praticamente a mesma coisa aqui e aconteceu, por exemplo, nós temos, além de tudo, a Sociedade Americana de Patologia para nos regular, né, o Colégio Americano de Patologia, CLIA, que é outra instituição que nos regula. Então, tudo isso teve que passar. A gente acabou de passar duas inspeções, uma para o hospital e uma para o CLIA. Então, a mesma coisa aqui também tem esses órgãos de controle, mas logicamente é o que eu estou falando, né? Nem sempre a questão regulatória é igual, tá? Então, eu não sei exatamente como a Anvisa está hoje, mas eu acredito que, por enquanto, está tudo bem. Espero que eu tenha respondido. Ok, obrigada, Renata. De nada. Então, só para eu fechar um pouquinho do LAMP, eu acho que, assim, o problema do LAMP é a inespecificidade, a gente não consegue reproduzir os experimentos toda hora. Então, a única ressalva que eu tenho do método LAMP é essa, né? Porque, lembra o Level of Detection? É muito inferior a qualquer outro método, tá? É super barato, custa barato. Nós mesmos produzimos as nossas enzimas. Por exemplo, as enzimas usadas nesse método é feita pela própria universidade, no laboratório de biologia molecular, mas, assim, é muito instável, né, a reprodução. Se detecta, mas o nível de cópias é muito maior, você precisa, tá? Então, aqui, por exemplo, se você olhar, a gente fez saliva, mais 10 mil cópias, a gente está amplificando aqui todas as réplicas, tá? A gente precisa fazer triplicata, 3 mil cópias, 1000 cópias, e aí quando você vai para 300 cópias, uma réplica já começa só uma amplifica, as outras réplicas aqui, a verde e a vermelha, não amplificaram. Aí aqui você vê essa saliva mais 100 cópias também, uma réplica, outra réplica, aqui 30 cópias, uma dá certo, as outras não dão certo, então é bem instável, tá? E essa aqui, que tá todas elas amplificando, nesse quadradinho aqui que eu tô tentando sinalizar, CK, é um paciente que a gente estava monitorando há um tempo,
ele era super positivo, né? Ele era um paciente, assim, na verdade, um colega meu. E ele estava bem positivo e dava para ver, assim, um teste claro dele. Esse aqui é um negativo real, esse aqui é outro super positivo. Então, assim, era muito instável quando a gente reproduzia os experimentos, tá? Ele tinha que estar muito positivo para a gente detectar isso com segurança. E aí a gente tinha várias misturas, uma réplica dava certo, outra réplica não dava certo. Então, de novo, a gente tem um pouco de ressalva nesse método, a gente meio que abortou agora o LAMP, mas eu gostaria de falar dele de novo, porque tem gente fazendo o LAMP aqui, eu não sei se eles estão fazendo do mesmo jeito que a gente fazia. Então, eu não quero, né, criticar ninguém no Brasil, mas acho que é importante a gente ter essa ideia, que o LAMP tem outros problemas. E eu acho que essa é a nossa revolução, sem dúvida, esse último método que eu vou falar agora, que é um método da QIAGEN, chamado QIA Prep and Amp. É um método que mudou a nossa vida recentemente. A gente acabou o estudo de validação para submissão, foi validado com sucesso absoluto. Então, é um método que a gente simplesmente pode usar saliva, nasal swab ou simplesmente o nasal anterior, que é essa região inferior do nariz, pôr nesse tanto o meio de transporte como o PBS, um buffer comum utilizado. A gente usa uma alíquota bem pequenininha, bem pouquinha, põe um reagente, 2 minutinhos, vai para o termociclador e em 1 hora a gente tem um resultado. Então, assim, é a revolução. Nós já fizemos a validação não só na versão manual desse método, mas também na versão automatizada. Então, a gente pode fazer 96 amostras de uma vez em 3 horas. Então, assim, é realmente a revolução. E a parte mais importante, pode ser feito em saliva também, tá? Então, aqui só para a gente entender o que o teste tem. Uma coisa que eu não falei antes, mas eu devia ter falado, é que os outros métodos, eles eram, como a gente chama, single plex, né? Então, cada cada canal e cada probe era em um pocinho, tá, da reação, porque eles dividiam a mesma cor de fluorescência. Nesse caso, é multiplex, todo mundo vai em um canal, vai em um poço só, então a gente pode fazer uma escala muito maior de pacientes. Então, a gente, nesse método agora, a gente está antecipando fazer 384 de uma vez numa corrida de PCR, porque a nossa máquina de PCR é para 384 amostras, então a gente pode fazer 384 em 1 hora e 10, e aí já continua. O nosso termociclador tem um robô, né, que é acoplado, que fica pondo as plaquinhas dentro do termociclador. Então, a gente tem a ideia de fazer também cerca de 2.000 amostras com esse método por dia, tá? Então, aqui a gente tem um controle de inibição na reação, tem uma probe para isso, que é essa aqui, CI5, tem um controle de amostra, que é um tecido humano, que é um gene humano, né, o B2M e o RNase-P em Hex, tem um reference dye, não vou falar disso, e tem as famosas probes N1 e N2 combinadas, que são da QIAGEN, em um fluoróforo. Então, aqui ó, é como a gente interpreta o resultado, tá? Então, por exemplo, o resultado é válido, é positivo, se o assay, viral assay, que é o que a gente põe a N1 e N2 está positivo, o controle interno está positivo, o controle de amostra está positivo. Então, tem várias combinações aceitas, tá? No estudo de validação. E só é inconclusivo se não amplificar o N1 e N2 e não amplificar o controle de amostra, que é aquele gene humano, tá? Mas o resto tem várias opções que são aceitas no estudo da validação. E acho que eu acabei, sempre eu admiro o meu time, né, de pessoas que trabalham comigo, que trabalham no suporte não somente no laboratório, mas quem trabalhou também no suporte remoto, né, muita gente fez. Eu acho que eles são realmente os nossos grandes heróis aí, né, que a gente tem um grupo e cada um com seu talento, fazendo tudo isso de uma forma ativa pelo bem da pandemia, né, para beneficiar a mesma comunidade. E aqui é uma foto de quando a gente era feliz e não sabia, né? No Natal de 2019, a gente nem sonhava que isso aconteceria. Então, essa aqui é parte do meu laboratório, que é um laboratório basicamente de pesquisa, e a gente teve que desviar um pouco a nossa pesquisa clássica em genética para
ajudar no diagnóstico do COVID. Então, é um super obrigada, eu sou muito grata a esse time sensacional, aqui vários brasileiros nesse grupo, alguns já estão de volta, que é minha aluna Samar, que está de volta da USP, a Fernanda, que ainda continua comigo, foi minha aluna de doutorado, agora está lá de minha assistente, a Isabela, que é médica da USP, da Faculdade de Medicina, a Cris, que foi médica, é médica também, cadê a Lívia? Está perdida por aqui. Enfim, uma turma aí de brasileiros que estão sempre comigo, me ajudando bastante. E um super obrigada, gente. Espero que eu tenha conseguido fazer tudo que eu tinha que falar aqui. Muito bem, professora doutora Renata, nossa querida amiga, convidada, e muito obrigada pela excelente explanação que você fez sobre a Covid, né? Tema mais atual que esse não existe. Então, nós ficamos aqui ainda à disposição, vamos ver se alguém mais quer fazer alguma manifestação aqui no chat, porque a professora Renata ainda nos dispôs algum tempinho aqui. E excelente, Renata, excelente. Eu tinha recebido também uma pergunta que foi me entregue antes por um aluno que sabia que ia ter a aula e não pôde estar aqui presente agora, que perguntou, Renata, por que tantos falsos positivos, falsos negativos? Ótimo. Eu estou lendo aqui, que agora eu comecei a ver. Obrigada, pessoal. Eu estou vendo aqui as perguntinhas, agora que eu vi. Então, lembra que eu fiquei falando muito disso, porque eu tenho uma, olha lá, a chuva chegando. Eu tenho uma gerente de compliance que ela é mega chata, né? E ela brinca que ela é paga para ser odiada. Eu adoro ela, mas realmente a gente odeia, porque a função dela é nos infernizar, no bom sentido, tá? Então, por exemplo, tecnicamente, eu sou chefe dela, eu sou diretora técnica do laboratório, mas ela não pode responder para mim. Do ponto de vista ético, ela responde para... Seria uma corregedoria do hospital, porque, de novo, ela tem que saber se eu estou fazendo a minha parte certa, se eu estou assinando certo, se eu tô... Então, assim, é uma coisa super complexa num laboratório de genética clínica ou num laboratório de diagnóstico clássico, né, lá. E ela era uma questão obsessiva nossa, era o falso positivo. Lembra que eu expliquei do LOD, Level of Detection? O quanto pouco a gente consegue detectar desse vírus para dizer que esse indivíduo é positivo ou não é. Então, o que eu acredito que é essa coisa do falso positivo, talvez, é um desafio do método. Então, por exemplo, se o método não tem uma sensibilidade boa, ele não vai detectar, tá? Lembra que eu falei do LAMP? O LAMP ele precisa de muitas cópias para a gente detectar e chamar de positivo. Então, a maioria dos nossos LAMPs eram falso negativos. Por quê? Porque a gente não detectava, mas não é porque não tinha vírus. Não tinha vírus suficiente para ser detectado. No caso desses métodos que a gente tem feito agora, justamente, a gente consegue detectar até 2 cópias por microlitro. Então, é muito difícil a gente liberar um laudo que é falso negativo se a gente chegar nesse nível de detecção, tá? Então, por isso que a importância dos estudos de LOD são fundamentais, que é para a gente ter certeza que o nosso método tem a capacidade de detectar tão pouquinho número de cópias. Okay. Acho que eu espero que eu tenha respondido. Sim. Depois deve assistir a gravação, né, da nossa aula e aí a pessoa já se sente incluída aqui nas perguntas. Acho que não temos mais. Renata, você está podendo ver, né? Só os agradecimentos. Tô vendo. Okay. Obrigada, gente. Só uns elogios aqui, tô feliz. Muito bem. Então, Renata, muito obrigada, né? Como eu falei no começo e repito agora, você tem sido muito generosa conosco por partilhar o que você tem feito e nos ajudado a aprender mais aqui no Brasil, né? E é muito legal ver um caso de sucesso, né? É muito legal ver que né? Você sai daqui e alça voos tão grandes como tem feito. Então, parabéns e muito, muito, muito obrigada. Nossa, Tem obrigada. Uma pergunta? Tem uma pergunta. Tem 2, na verdade, da Heloíse e acho que é do Fábio. Saberia qual é a pergunta? Deixa eu ver se eu vejo aqui. É que tá tão rápido.
A Heloísa é assim, olha, por favor, saberia informar como estão os estudos com pacientes de transplante de medula? Olha que pergunta apropriada. Não sei ainda, mas tem um grupo de pesquisa, não é diagnóstico, tá? Que tem material de autópsia, não é em transplante, tá? Mas de medula, que a gente começou a fazer uns experimentos de single cell RNA-seq. Então, a gente está isolando as células desses indivíduos que, infelizmente, partiram com o vírus de medula, e a gente vai fazer o perfil de expressão gênica para saber o que aconteceu com esses indivíduos, tá? É a única coisa que eu tenho, mas não é com transplantado. Ok. E o Fábio, numa tratativa menos conclusiva, aqui no Brasil, e com tantos fatores para propagação, demora na apresentação do sintoma, como prevenir? Eu vou seguir o Dr. Fauci, que é meu ídolo. Máscara, álcool e aprender a lidar com o seu eu interior, eu brinco. O isolamento social, né? Acho que realmente evitar aglomeração, evitar... O que é muito difícil, gente. E eu fiquei no Brasil 3 semanas e eu tenho maior alma solidária com o Brasil, tá? Eu ando na rua, eu sou uma privilegiada, eu tô de Uber, eu me desinfecto, eu levo lisoforme, eu me limpo, mas eu tô na vida confortável no carro do Uber, tá? Ou alguém da minha família. Agora eu passo assim na rua, eu vejo os pontos de ônibus lotados, metrô lotado. Então eu tenho uma sensibilidade, porque é fácil para mim falar, não fica, se isola, não vai trabalhar de casa. Nós aqui nessa classe, aqui acredito que a gente tem essa opção, graças a Deus a gente tem. Mas assim, o trabalhador mesmo de baixa renda, as pessoas que estão indo, né? Mas mesmo quem tem que ir para o trabalho, né? Os nossos heróis de primeiro, né? Que estão lá na linha de frente, as pessoas têm que ir trabalhar. Então, assim, é difícil falar em isolamento social nesse contexto, mas existem medidas, sim. Eu acho que, assim, você pode fazer um contato, mas trocar sua máscara, lavar sua roupa, né? Evitar ir visitar o parente que é idoso, o paciente que é imunodeprimido. Se você tem um paciente na família, uma pessoa que está com um câncer ou qualquer outra doença imune, você vai evitar esse indivíduo, né? Então, acho que esse é o caminho. Você não tem como testar sintomático. A gente não testa sintomático nem lá, a gente está sofrendo por isso. Agora que com essa capacidade de teste em larga escala que eu expliquei, a gente vai começar a testar os alunos da PEN. Os nossos alunos são 30 mil alunos na PEN, no nosso campus. Então, imagina trazer todo mundo de volta para o campus. Mas aí, por exemplo, você vê comportamentos que a gente teve um pico, não sei se eu estou falando muito, mas a gente teve um pico, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem um feriado chamado Thanksgiving, Dia de Ação de Graças, que é novembro. É o maior feriado americano, tá? Todo mundo quis fazer o quê? Eu quero ver minha avó, comer peru, todo mundo junto. E todo mundo combatendo isso, né? Nós cientistas falando, não faça isso. Mas não deu outro. Qual foi a consequência clássica? Deu 3 semanas, exatamente. Nós tínhamos 92% de ocupação de UTI na Pensilvânia. Por quê? É clássico, né? Então, assim, certos comportamentos poderiam ser evitados, né? Então, assim, descuida, porque aí tira a máscara, quer almoçar, mas eu tô um pouco longe da minha avó. Acho que essa distância tá suficiente e não estava suficiente, tá? Então, assim, eu acho que esse seria ainda a resposta que eu te daria, que eu, de novo, seguindo uma pessoa que eu acredito que é um infectologista de muito conhecimento. Tentar separar, usar máscara, ainda continuar, e se Deus quiser agora com a nossa vacina, a gente vai ter um pouquinho de esperança. Mas não descuidar, né? Porque a vacina ainda não é a resposta para tudo. Acho que até contemplou, porque o mesmo Fábio, ele aqui completou, né, que na verdade não prevenir, mas conter os não diagnosticados ainda, né, que teve Isso, contato sem saber. É dentro disso que você sabe? falou, né, Renata? Exatamente, Fábio. O perigo sempre, na minha opinião, são os assintomáticos, né? Porque, lógico, se o indivíduo espirrar, ou o indivíduo tossir, ou o indivíduo falar, tô com dor de garganta, na hora você vai pôr esse indivíduo em isolamento. Esse indivíduo vai se tocar e falar, bom, acho que eu não devo fazer muita coisa. Podia ser gripe, podia ser um resfriado comum, mas ele já vai tomar o cuidado, né? Por exemplo, febre, gente. Nem todo mundo faz febre. Metade dos nossos casos não faz febre. Vai contra qualquer pessoa que estudou um pouquinho de controle de infecção, né? Não, que o corpo tenta matar o bicho, torrando o bicho, né?
não. Então, muita gente não faz febre, não faz nada, e aí tá aí. Então, assim, realmente, acho que é uma lição além de, é uma lição moral, né? Esse vírus é uma lição moral, na minha Tem a opinião. ver com tecnologia, mas tem a ver com aquilo que é a base de tudo, que é o comportamento humano, né? Exato, exato, exato. Muito bem. Muito bem, obrigada, Renata. Demais, demais ter você aqui. Espero que você volte mais vezes para o nosso Brasil. É culpadérrima lá, né? Super responsável por um milhão de coisas, mas a gente vai te arrancar de lá periodicamente e trazer de volta para cá um pouquinho. Muito Nossa, obrigada. um prazer imenso, Isabel. Olha, um prazer estar aqui. Foi a maior assim honra para mim, o convite, a vinda. Eu não tenho palavras para agradecer de verdade, assim, a oportunidade, voltar para casa, falar na Unifesp, né? Fazer qualquer coisa que possa ajudar um pouquinho, incentivar os alunos ou continuar. Então, assim, é um grande prazer estar aqui. Agradecer você, Isabel, 10 milhões de vezes, porque ser professor lá é mais fácil, porque lá, de novo, né? Tem o lecture, tem o instructor, tem todo mundo, a gente só cuida do laboratório. Vocês aqui dão aula, cuida dos alunos, cuida do projeto, vocês são verdadeiros heróis mesmos, né? Então, assim, acho que o professor aqui tem um papel muito de educar de verdade, tem a questão ética, de ensinar não só o experimento, não só o modelo, mas ensinar realmente a gente a ser pessoas melhores, né? A gente está na área da saúde aqui, a gente tem que ter uma obrigação moral mesmo, ainda mais agora com essa pandemia. Então, obrigada, Isabel, de verdade, né? Sempre que eu puder, eu quero ajudar, sem dúvida, vocês aqui, o que eu puder. Eu falei para Isabel que vocês têm um canal aberto aí para me escrever sempre que quiser, tá bom? Ok, muito obrigada. Obrigada mesmo, professora Renata. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E se quiserem, então, fazer qualquer contato, né? Temos aí, vocês podem mandar um e-mail para mim, que tem lá o e-mail na página da Unifesp, ou alguém que possa falar com vocês, né? Que vocês vejam aí dentro da Unifesp os caminhos aí para chegar até nós, né? Pela disciplina de genética, onde lá estou, podem falar comigo, enfim, ou até mesmo a pró-reitoria de pesquisa, tá bom? O Fábio está perguntando como ele tem acesso ao webinar completo. Fábio, se você puder depois escrever para o meu e-mail, para eu poder te esclarecer melhor isso, ou todos aqui que tiverem interesse no webinar completo, podem escrever para o meu e-mail, né? E aí a gente passa para vocês os caminhos corretamente, tá bom? Porque o nosso representante aqui da Pró-Reitoria, ele já teve que sair, e aí eu posso orientar vocês melhor, tá bom? Meu e-mail está lá no Departamento de Morfologia e Genética da Unifesp, Isabel Céspedes tem meu e-mail, tá bom? Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, gente. Boa